Olá, alunos, paz do Senhor Jesus. Chegamos à nossa 10ª aula das lições bíblicas de jovens. Eu sou o professor Rildo Alves e o tema desta lição é o reino do Messias, o milênio. A síntese desta lição nos diz: o milênio será o reinado de Cristo sobre a terra, estabelecendo um tempo de restauração de todas as coisas destruídas desde a queda. Esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, mostrar que o milênio é o reinado de Cristo. Segundo, explicar os propósitos do milênio. E terceiro, mostrar fatos e aspectos do milênio. O texto bíblico ao qual esta lição está baseada está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos do 1 até o versículo 12. Primeiro ponto, milênio, o reinado de Cristo. Como já víamos dando algumas referências anteriores, nas aulas anteriores, o milênio é o reino de Cristo que durará 1000 anos. Então esse reinado aqui na terra, ele irá começar após a grande tribulação, quando Cristo ele vier de forma gloriosa com a sua igreja e derrotará o anticristo, o falso profeta e a Satanás. E o que vai acontecer é que ali se começará, depois que todo esse evento se findar, então irá ali começar o reinado de Cristo aqui na terra. Então o primeiro tópico aqui nos diz que são 1000 anos de paz. Embora na Bíblia não exista a palavra milênio, em Apocalipse capítulo 20, versículo do 1 até o versículo 7, há 6 repetições da expressão 1000 anos, enfatizando que tal número deve ser tomado como forma literal, ou seja, esse termo milênio, quer dizer 1000 anos. E aqui as escrituras faz questão de repetir essa palavra por diversas vezes, é que esse número deve ser interpretado de forma literal. E aqui vale ressaltar aqui, abrir um parêntese, que algumas pessoas acabam interpretando mal essa questão aqui do milênio, os testemunhos de Jeová, né? Eles pregam que, baseado nesse texto ao qual está baseada essa lição, que um dia tudo isso aqui vai acabar e Jesus vai implantar o seu reino aqui na terra para sempre. Só que dentro da escatologia a qual nós pentecostais nós cremos, a gente vê que isso de fato vai acontecer, ou seja, vai haver a grande tribulação. Depois da grande tribulação, Jesus ele voltará de forma visível, onde ele vai ali derrotar o anticristo, o falso profeta e a Satanás. Mas esse reinado aqui do milênio não é para sempre, é por 1000 anos, porque esse milênio, esse período do milênio, não significa ainda o estado eterno que a existência há de alcançar. O destaque que esse período do reinado de Cristo que vai acontecer, um destaque aqui é o termo paz, né? Então, Jesus como príncipe da paz, nesse período que vai acontecer do milênio, então o mundo ele viverá em paz, de tal modo que no texto aqui que nós lemos, que está baseada esta lição, a gente vê que, conforme Isaías capítulo 11, né, que o versículo 6 nos diz que o lobo ele morará com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho do leão, e a nélia e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A gente vê que é uma narrativa, algo que seria impossível nos dias de hoje, porque quando o homem ele pecou, então toda a natureza também foi alterada. Então o que acontece? A gente vê que seria impossível, por exemplo, hoje um leão ele conviver com um cordeiro ou um carneiro, por exemplo, que é uma linguagem mais aqui de cidades do interior, a gente conhece como carneiro, né, como ovelha, mas são palavras sinônimas, significa a mesma coisa. Então a gente vê que seria impossível praticamente um leão ele conviver com um cordeiro ou com qualquer animal indefeso e ele não fizesse alguma coisa, porque o leão ele é carnívoro. Mas no milênio, o leão ele será herbívoro. Além disso, ele não terá mais aquela bravura que a gente vê nos dias de hoje, os animais selvagens.
eles perderão essa bravura que eles têm e se tornarão dóceis, assim como os animais domésticos. Então, por isso que a gente vê aqui uma descrição que seria irreal para os dias de hoje, mas quando Cristo ele estabelecer o seu reinado aqui na Terra, durante esses 1000 anos, então esse período será um período de completa paz e de ausência de violência. A gente vai entender mais na frente por que haverá essa ausência de violência. O segundo tópico nos diz: Satanás estará aprisionado. Então, quando houver ali a guerra do Armagedon, quando Cristo ele vai derrotar o anticristo e o falso profeta, então Satanás ali ele será aprisionado. Que o falso profeta e o anticristo eles já serão lançados no lago de fogo. Durante todo esse período de 1000 anos, Satanás ele estará preso. E com ele preso, ele não vai atuar no coração das pessoas para que se degladeiem entre si, né, como acontece nos dias de hoje, em que as nações elas disputam o seu território político e ideológico. E o terceiro ponto nos diz: quem participará do milênio? Tanto a análise teológica quanto algumas referências bíblicas apontam alguns grupos que serão parte deste reinado de Cristo. Lembrando que o milênio ele será um reinado de Cristo e com todos aqueles que foram salvos. E o primeiro grupo são os santos ressurretos do Antigo Testamento, ou seja, as pessoas que serviam a Deus de forma sincera no Antigo Testamento e que foram ressuscitadas no dia do arrebatamento, então elas estarão lá no milênio a reinar com o Senhor Jesus, conforme Ezequiel, capítulo 37, versículos do 11 até o versículo 14. Você pode depois aí estar pausando o vídeo para estar acompanhando essas referências. Eu não vou aqui ler referência por referência para não ficar muito longo. Efésios capítulo 2, versículos 14 ao 22. Hebreus capítulo 11 e versículos 39 e 40. O segundo grupo são os mártires da tribulação, ou seja, as pessoas que ficarem aqui, que foram deixadas para trás, ficarem aqui na grande tribulação. Então algumas pessoas elas se converterão, elas verão que a palavra de Deus realmente se cumpriu. E o que acontece é que, por não aceitarem o sistema do anticristo, não aceitarem a marca da besta, então essas pessoas serão mortas, serão perseguidas, serão mortas. Então aquelas pessoas que decidirem enfrentar o sistema e abrir mão até da própria vida para agradar a Deus e por não se sujeitar ao sistema, então essas pessoas elas morrerão. Então a essas pessoas é chamada de mártire. Os que permanecerem fiéis a Cristo durante a tribulação e até a sua vinda. Ou seja, apesar de haver uma grande perseguição às pessoas que não vão se dobrar ao sistema, não vão aceitar a marca da besta, então haverá sobreviventes desta grande tribulação que escaparão apesar de toda a perseguição, como é o caso de o remanescente de Israel. E os que nascerem durante o milênio, ou seja, das pessoas que sobreviverem neste corpo ainda humano da tribulação, então essas pessoas continuarão tendo suas vidas normais, né? Por exemplo, os casais. Então por isso que haverá criança durante o reinado do milênio e haverá nascimentos por causa disso. É por essa referência aí que se tem essa dedução. Então isso está conforme baseado em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, depois o capítulo 18, versículo 4, e o livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículos 20 ao 23. Então todos estes estarão com Cristo, reinando durante esses 1000 anos. E nenhum inconverso entrará nesse reino, ou seja, nenhuma pessoa que não foi convertida, que não se converteu ao Evangelho e a Cristo, não estará participando nesse reino. E também a própria igreja de Jesus também estará presente, porque ela já foi arrebatada
e na volta gloriosa de Jesus, ela virá junto em seu corpo glorificado. Segundo ponto, propósitos do milênio. E o primeiro propósito está aqui, no primeiro tópico, revelar o reinado de Cristo. Então o milênio ele será um reinado teocrático, ou seja, um reino que o governo é determinado por Deus, que no caso é o próprio Jesus, e será um reinado que terá Jesus como seu próprio rei. O anjo Gabriel ele prometeu a Maria que Jesus se assentaria no trono de Davi, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 32. E no milênio a promessa se cumprirá de forma literal, conforme nos diz Daniel, capítulo 2, versículo 44, 45, e Zacarias, capítulo 14, verso 9. Porém, esse reinado ele não será solitário, porque Jesus sempre mencionou aos seus discípulos que não governaria sozinho. Ele disse que, ao que vencer, ele lhe concederia que se assentasse consigo no seu trono, assim como ele venceu e também se assentou com o seu Pai no seu trono, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 21. E o livro do Apocalipse nos mostra que 2 grupos reinarão com Cristo durante o milênio. Nós, os crentes provenientes da era da igreja, juntamente com os santos do Antigo Testamento, e os mártires da grande tribulação, que não adorarão a besta, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E o segundo propósito, aqui no segundo tópico, concluir o plano divino para Israel. Ao longo da história, Israel sempre foi tratado de maneira justa pelo Senhor. Paulo disse que, embora estejam atualmente com o coração endurecido, os hebreus seriam salvos no fim, conforme está escrito em Romanos, capítulo 9, versículo 27. Haja vista que Deus não rejeitou o seu povo, conforme está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 2, confirmando o que foi dito pelo profeta. A ti, porém, não darei fim, mas car-te-ei com medida e de todo não te terei por inocente, conforme está escrito em Jeremias, capítulo 30, versículo 11. E essas palavras, elas têm se cumprido fielmente sobre Israel. Então, Deus ele permitirá que Israel passe pela tribulação, mas o propósito não é destruir aquele povo, e sim trazer a eles a restauração e a conversão que se dará com a intervenção de Cristo, que derrotará o anticristo, o falso profeta e a Satanás, que ficará preso durante esse período aqui do reinado de Cristo, que são 1000 anos. E o terceiro e último propósito está aqui no terceiro tópico, que é tornar Jerusalém a capital do mundo. A Bíblia informa que a cidade de Jerusalém, tantas vezes devastada pelos inimigos, será sede do governo de Cristo na terra, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 24, versículo 23. Jerusalém será a capital do reinado milenar de Jesus, o qual a reconheceu como cidade do grande rei, conforme está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 35. Jerusalém, por fim, será motivo de alegria, louvor e glória. Nunca mais será pisada, conforme está escrito, e esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou, conforme está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, e o versículo 9. Terceiro e último ponto, fatos e aspectos do milênio. Primeiro tópico, a natureza será restaurada, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23. A criação geme, como se estivesse em dores de parto, aguardando a redenção que acontecerá no milênio, quando o ecossistema terrestre será completamente restaurado. A produção agrícola alcançará abundância e não haverá fome sobre a terra, conforme está escrito em Isaías capítulo 35, versículo 1, versículo 2 e o 7, e depois o capítulo 65 do mesmo livro e o verso 21.
Os animais perderão o instinto de ferocidade, buscando alternativas alimentares que não destruam outras espécies, conforme em Isaías capítulo 11, versículo 6, capítulo 35, verso 9 e capítulo 65 e o versículo 25 do mesmo livro. Os seres humanos e os animais viverão em plena harmonia, conforme Isaías capítulo 11, versículo 6 e o versículo 8. Segundo tópico, o conhecimento de Deus será amplo. O conhecimento de Deus será amplíssimo durante o milênio. Os homens subirão a Jerusalém em busca da palavra do Senhor ano após ano, e receberão diretamente do céu, sem intermediários, aquilo que eles precisam para viver bem, conforme Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. Nesse sentido, o profeta vaticinou porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, conforme está escrito em Abacuque capítulo 2 e o versículo 14. Terceiro tópico. O milênio não é o fim de todas as coisas. O reino milenar de Cristo não se encontra propositalmente no último capítulo do livro do Apocalipse, haja vista que o milênio não é a consumação de todas as coisas. Nesse período, Satanás estará preso, sem poder exercer influência sobre as pessoas. Por isso a paz, ela se concretizará sem qualquer obstáculo. Entretanto, no fim dos 1000 anos, o Senhor libertará Satanás de sua prisão, e assim acontecerá. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e versículo 8. Como mencionado, o milênio ainda não é o fim. Então, por isso que essa vertente escatológica da Testemunho de Jeová, que às vezes pregam por aí que um dia aqui vai virar um paraíso na terra e vai ser para sempre, então isso não condiz com a verdade e não se sustenta à luz das Escrituras, porque esse período de milênio e de plena paz e harmonia durará apenas 1000 anos durante o reinado milenar de Jesus Cristo aqui na terra. O milênio trará ao mundo um período de paz e progresso nunca antes experimentados. Os homens não serão amantes mais de si mesmos, mas servirão uns aos outros em amor. E para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, eu quero aqui revisar alguns pontos. O primeiro, em Apocalipse 20, versículo 1 ao versículo 7, quantas vezes a expressão 1000 anos aparece? Aparece 6 vezes. Segundo, cite 2 aspectos do milênio. O primeiro é que a natureza será restaurada e o segundo, o conhecimento de Deus será amplo. Terceiro, qual versículo diz que Deus não rejeitou a Israel? Romanos, capítulo 11, versículo 2, que nos diz: Deus não rejeitou o seu povo. 4. Quem disse a Maria que Jesus se assentaria no trono de Davi? O anjo Gabriel. E quinto e último, qual versículo bíblico que denota, segundo a lição, a extensão do conhecimento de Deus no milênio? Abacuque, capítulo 2 e versículo 14, que nos diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou desta aula, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu estiver aqui postando um novo conteúdo. E nós nos encontramos na próxima aula e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.